Vou compartilhar a atividade de hoje com vocês. A atividade de hoje é a PC02, segunda atividade nossa. Hoje é dia 12, né? E aqui a gente tem o tema, né? O tema que a gente vai ver hoje seria as redes, sustentabilidade online. Então, a gente vai falar da questão do uso das redes da internet, tá? Bom, e aqui eu tenho as habilidades. Como eu falo para vocês, que toda vez que eu vou coloco uma atividade para vocês, eu tenho que colocar, eu sou obrigado a informar o aluno qual habilidade que ele vai adquirir fazendo essa atividade. Então, eu vou trabalhar com vocês a imaginação criativa, essa é uma habilidade que a gente vai estar treinando nessa aula. O que é isso, professora? Ser capaz de gerar novas maneiras de pensar e agir por meio da experimentação, a meio da brincadeira, aprender com os erros, né? E vou falar e nós vamos trabalhar essa outra atividade aqui, habilidade, desculpa, que é a iniciativa social, né? O que é iniciativa social, né? Então, a gente vai entender que é ser capaz de abordar e se conectar com outras pessoas. Quando a gente fala tudo que está falando do social, a gente fala sobre relacionamentos com as outras pessoas, né? Com os amigos, com pessoas desconhecidas, iniciando, mantendo e apreciando o contato social, né? Ter habilidade de trabalhar em grupo, incluir expressividade comunicativa, falar em público, então tudo que está voltado a se relacionar com o outro, né? E, por último, responsabilidade, que esse que é o mais polêmico, né? Tem que ter habilidade de autorregular o que precisa para completar as suas responsabilidades, cumprir seus compromissos, agir de maneira confiante, consistente e inspirar confiança. A responsabilidade, ela está focada dentro do tema que a gente vai ver, que é as redes, na questão também de saber o que você fala e saber o que você posta. Então, a gente tem que ter responsabilidade no sentido de, tudo que você faz nas redes sociais tem uma consequência, porque pessoas estão tendo acesso, né? Então, é como se a gente estivesse falando assim, a rede social é um lugar livre, onde a gente coloca opinião e fala o que quer, mas a gente tem que saber que tudo tem uma consequência, né? Então, tem que tomar cuidado com o que você vai fazer nas redes sociais. Bom, aí a gente tem aqui a metodologia. O que a gente vai fazer hoje, né? A gente vai começar respondendo uma pesquisa. Você já parou para pensar como anda a participação de adolescentes como você em ambientes midiáticos digitais? Né? Eu acho que todo mundo já parou para pensar em algum momento, né? Pensando assim, quando a gente escuta na televisão um caso de rede social, um crime, a gente escuta falar muito sobre esse assunto todos os dias, nos programas de TV, nas novelas, no jornal, né? E sempre falando dessa questão de ambiente midiático, né? Tudo que é voltado para a internet, para as redes, tudo que está nas redes, né? Então, a gente sempre pensa na participação das pessoas da nossa idade. Como vocês estão nessa fase de jovens, adolescentes, vocês provavelmente estão reparando no que interessa, né? Eu reparo no que me interessa. Então, quais são os meus relacionamentos na rede? A maioria é professor, né? E de vocês, seus amigos, né? Então, geralmente, a gente presta atenção, é o que interessa pra gente, né? Então, a gente interessa sempre nos assuntos que têm a ver com o nosso interesse, com o nosso hobby, com as coisas que a gente gosta, né? E é normal. Para ajudar nessa reflexão, segue exercício de verdadeiro ou falso, no qual se terá acesso a dados da pesquisa TIC Kids a seguir. Então, foi feita uma pesquisa, esses dados são dessa pesquisa, tá? Da onde que eu retirei essas informações? As informações foi cedida pela SED, pela Secretaria de Educação do Mato Grosso do Sul, tá? Eles que cederam essa atividade como sugestão, e a maioria dos professores, é uma sugestão, tá? O professor pode trabalhar ou não, tá? E eu optei por trabalhar. Bom, com vocês. Aqui tem as afirmativas, e aqui na frente, nessa coluna que está em branco, ali você vai responder o que é verdadeiro, o que é falso, na sua opinião. Então, é uma questão assim, cada um vai ter a sua resposta, é o que você acha, tá? Vamos lá, então, na primeira.
95% das crianças e adolescentes do Brasil são usuárias de internet. Gente, vocês acham que 95%? Será que é isso mesmo? Você acha que é verdadeiro ou falso? Tá? Aí você vai colocar na frente. É o seu conhecimento, tá? Depois a gente vai discutir se está certo ou está errado, tá bom? Não tem certo e tem errado, é o que você acha. Mais da metade dos adolescentes só acessa a internet pelo celular? Vocês acham que a maioria, mais da metade, tem mais acesso pela internet do celular do que do computador? Vocês acham que isso é verdade? Aí você vai colocar aqui, ó, verdadeiro ou falso. Próxima, terceira. O que os adolescentes mais fazem na internet é enviar mensagens. Você acha que isso é verdadeiro ou falso? Né? Ou joga. Eu não sei, aqui eu colocaria, eu tô dando minha opinião, tá? Mas só para como exemplo aí. Eu não sei se é mensagem, é uma briga bem feia aqui, é uma briga difícil, porque tem a questão dos jogos, né? Então fica difícil aqui, não sei, teria que pensar aí. Bom, mais de 90% dos adolescentes têm perfil em pelo menos uma rede social, né? Pode até ser, pelo menos uma, né? A maioria tem até em mais, né? Mas assim, pelo menos 90% eu acho que tem um perfilzinho lá, nem que for no Instagram, no Face, TikTok, em algum lugar, né? Próxima. Mais de 25% dos adolescentes entrevistados já tentou passar menos tempo na internet, mas não conseguiu? Só 25% que tentou, ou, né? A maioria acho que não tem nem interesse em tentar. Bom, não sei. Aí é uma questão para vocês pensarem aqui. A resposta é de vocês, tá? É uma reflexão para vocês. E a última, aproximadamente 90% dos adolescentes dizem saber definir o que devem ou não devem compartilhar na internet. Vocês acham que 90% deles afirmam que eles sabem o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo compartilhar, né? Então, será que quase todos afirmam isso? Né? Falar é uma coisa, saber é outra, né? Mas será que 90% eles acham, eles falam, né? Que eu sei o que eu devo, o que eu não devo compartilhar, né? Bom, aí é uma reflexão para vocês. Bom, responder o verdadeiro ou falso, vamos para 2, né? Até aí tranquilo, se tiver alguma dúvida, vocês me interrompam. A 2 pergunta assim: responda as questões abaixo sobre o uso sustentável ou saudável da internet. Você considera que faz um uso sustentável da internet nas redes sociais e nas produções midiáticas? Por quê? Responda essa pergunta depois que tiver refletido sobre esses pontos. Então, primeiro você vai deixar essa em branco, vai começar com responder essa e essa, para depois voltar, tá? Porque essas 3 aqui vão fazer você refletir melhor para depois você voltar e responder aqui. A primeira, tá? Então, vamos para a próxima. Quais aparelhos você utiliza para acessar a internet? É bem pessoal, né? Tá? Eu acabo usando mais o celular, porque é que tá ali comigo onde eu vou. O computador você não carrega, o celular você carrega. Onde você vai o celular no bolso, né? 2. A 2 não, nem coloquei aqui. Deixa eu colocar a para ficar mais fácil, que eu deveria ter feito isso antes, para a gente não confundir. Vamos lá, a B. Já se meteu em alguma encrenca na internet? Ou já ajudou alguém a sair de alguma enrascada? É muito pessoal, né? Eu acho que eu nunca, do que eu me lembro, eu nunca me meti em nenhuma encrenca. Já ajudou alguém a sair na enrascada? Eu acho que não é questão de ajudar, é questão de dar conselho. Eu já dei conselho para a pessoa não se meter em encrenca ou sair melhor da encrenca que ela se meteu. Mas eu acho que eu nunca me meti, que eu me lembre, não. Tem que lembrar aí, pensar mais um pouco. A C. A sua participação nas redes sociais é saudável e sustentável? Que situação vivida por você ilustra isso? Aqui você teria que lembrar de um exemplo, essa é mais difícil, né?
Você teria que lembrar de alguma coisa que você participou, alguma coisa que você vivenciou nas redes sociais, que mostra a sua participação nas redes sociais de uma forma mais saudável, né? Bom, eu acho que eu poderia dar o exemplo de quando eu posto alguma frase que incentive as pessoas a fazerem coisas boas, como praticar esporte, né? O que mais que eu poderia colocar aqui? Como fazer minha filha praticar esporte, às vezes eu posto alguma foto, eu acho que isso acaba incentivando a uma prática de esporte, uma prática saudável, que leva, né, a uma melhor qualidade de vida. Então, isso poderia ser um exemplo, talvez, né? Agora, às vezes a gente posta, tem jovens que postam fumando, bebendo, você está incentivando a coisas ruins, não coisas boas, né? Então, tem que pensar, será que eu estou indo para o lado saudável, sustentável, ou eu estou indo para o lado ruim, dando exemplos, né, que não são saudáveis, uma vida sustentável, né, e saudável. Tem que pensar nessa palavrinha aqui, ó, para vocês responderem, né? Tá bom? Bom, aí é muito pessoal, tá? Cada um vai responder a sua. Aí agora vamos voltar lá em cima. Agora vamos de novo refletir. Você considera que faz um sustentável na internet, nas redes sociais, nas produções midiáticas? Na minha opinião, em relação à minha resposta, eu colocaria que sim. Por quê? Porque eu estou postando sempre meus alunos estudando, meus projetos de escola, então isso incentiva as pessoas a estudarem. Tento postar coisas que levem a práticas saudáveis, como esporte, né? Às vezes a gente posta uma comidinha, né? Aí tá incentivando a comer, mas de certa forma comer não é uma coisa tão ruim, né? Então, assim, você tem que pensar, refletir, o que eu ando postando, o que eu ando colocando nas redes sociais? Será que eu tô multiplicando coisas saudáveis, incentivando ou não, né? Então, você vai responder aqui, tá bom? Gente, eu dei os meus exemplos da minha vida, o que eu vivencio, para ficar mais fácil para vocês, tá? Pensarem no exemplo e na prática que vocês estão fazendo nas redes sociais. Então, eu dou meu exemplo só para dar uma dica aí, tá? Então, mas é muito pessoal, cada um vai colocar a sua, tá? Bom, gente, alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Se quiser postar no chat, tá? Tranquilo? Paulo, tranquilo também, Paulo? Deu para entender? Então tá bom. Bom, gente. Deu sim, professor. É bem curtinho, né? Não vai dar muito trabalho, não. Respostas objetivas de 2 linhas. Quem quiser escrever um textão, tudo bem. Mas, assim, não é obrigatório, tá? Porque às vezes você tem uma história para contar que é pequenininha, às vezes o colega tem uma história para contar que é muito grande, aí ele vai escrever bastante. É muito pessoal, não dá para mim. Eu coloco lá 3 linhas como exemplo e como formatação da estética ali da atividade que eu mando para vocês. Mas, se você quiser fazer no caderno, escrever mais, fiquem à vontade, tá? Bom, gente, é isso, tá? Então, qualquer dúvida, eu vou estar de plantão hoje no WhatsApp o dia todo, tá? Só mandar mensagem para mim que eu respondo, tá bom? Então, tá bom, gente. Bons estudos, bom finalzinho de semana. E semana que vem a gente continua com esse assunto da internet, tá? Tchau, gente. Um abraço.